Mais um Pod Zeca começando por aqui, afinal de contas, essa semana repercutiu muito o Pod Zeca, muito sucesso com a primeira edição, e hoje a gente vai dar sequência na segunda edição do Pod Zeca. E como combinado, nós vamos trazer muitos assuntos importantes para a população, né? Inclusive, estou aqui ao meu lado o Zeca, que hoje vai estar assim, ó, estamos de frente com um convidado, né? Então fiquem aqui acompanhando a gente nesse podcast, que hoje ele está muito especial, com um tema muito importante e um convidado também que vai trazer para a gente um assunto de interesse muito grande para a população, não é isso, Zeca? Então, muito feliz do Guilherme estar aqui hoje, nosso convidado, e feliz por você também, né, Mara? Obrigada, eu fiz o convite para você lá na Pinhal Rádio Clube para fazer o nosso primeiro podcast, você está fazendo agora o segundo. Já estamos no segundo. Estamos no segundo. E a gente fica feliz, né? Porque eu estou ao lado aqui de dois jovens empreendedores. É isso que Pinhal precisa, nós temos que apostar no jovem e o futuro de Pinhal está na mão de vocês. Vocês representam aqui a juventude de Pinhal. Empreender não é fácil, mas tem que ter força, fé e sempre estar batalhando para dias melhores, né, Mara? E a gente que se sente feliz, mesmo porque, antes de apresentar o nosso convidado, é exatamente isso, essa sua visão, né, Zeca, de poder olhar para esse futuro, né, tão promissor, que é, sim, o empreendedorismo. Nós, que eu falo nós porque o convidado de hoje eu conheço, a gente estudou junto e hoje podendo ver ele nessa plataforma também tão grande de trabalho, de empreendedorismo, é um prazer muito grande. E estou aqui, então, estamos aqui hoje, Zeca, com o Guilherme Manuel Pereira, o Gui, mais conhecido como Gui, o Gui natural aqui do Espírito Santo do Pinhal mesmo, 36 anos, por sinal somos da mesma idade, né, Gui? Sim. O Gui que vem aí na área do empreendedorismo, ele tem um setor de confecção. E hoje o Gui está aqui, por quê? Nós vamos falar diretamente com o Zeca a seguinte questão. Pode, Zeca? Pode, Zeca. Pode. Então, Gui, eu quero muito que você se apresente. Fique à vontade, tá? Aqui é um bate-papo totalmente Obrigado, Gui, de você ter vindo aqui hoje. Descontraído. A gente vai referir ao Guilherme como Gui, porque ele é conhecido como Gui, né? Pode ser assim, Gui? Claro, claro. Então, eu quero que você conte um pouco pra gente da sua trajetória e o motivo também desse seu interesse, que para o Zeca e para o Pod Zeca é muito importante para que você traga realmente esse desejo para a população de um futuro aí bem promissor. Bom, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né, o Zeca, né, minha amiga aqui, a Mara, e também satisfação, né, a gente tem orgulho de ser pinhalense, né, é uma cidade de extremo potencial, uma população muito, assim, carinhosa, então é um grande prazer e a gente está aqui para falar, né, de algumas ideias. Estive com o Zeca recentemente e pude expor para ele algumas ideias. Estamos aqui para falar, né, inclusive fazer essa pergunta para ele, se de fato pode, né, Zeca? Acho que pode. E eu queria dizer, Guilherme, que eu fiquei muito feliz nas duas conversas que eu tive com você, né? Eu não conhecia, você se apresentou a mim e você, que é um jovem que tem empresas fora de Pinhal, você tem uma empresa em Mojimirim e uma empresa em Sorocaba e está pretendendo montar uma empresa aqui em Pinhal. E você falou muito de capacitação. Eu fiquei muito contente porque esse é um tema que é recorrente aqui em Pinhal. Todo mundo reclama, falta capacitação. Nós temos aqui a indústria da confecção, a indústria metalúrgica, a nova indústria do turismo chegando, e a gente fica... anda aí na rua e fala assim, mas pô, precisa capacitar a gente. E nós precisamos, você me deu algumas alternativas ali do que você pretende, do que você tem. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu até tomei um pouco do que a Mara ia te perguntar e antecipei alguma coisinha. Não, é isso mesmo, mas o bate-papo a Mara, mesmo. Vou passar para a Mara se tem mais alguma coisa, mas você podia falar um pouquinho para a gente da sua questão profissional, das suas propostas, que é uma coisa que vem de encontro àquilo que Pinhal precisa. Então, seria muito interessante a gente ouvi-lo, a gente ter isso como uma linha de pensamento para nossas cidades, entendeu? Isso é muito importante, não só para você como empresário,
mas também é importante para todos os empresários de Pinhal aquilo que se propõe a fazer, que é a questão da capacitação e da empregabilidade. Com certeza. Estou no ramo da confecção, né, desde 2008, né? São 16 anos e a gente começou escalando, né, e tem a oportunidade hoje de ter, né, uma empresa localizada em Mojimirim, um núcleo que a gente está desenvolvendo em Sorocaba, e temos projeções de trazer aqui um posto de trabalho para Espírito Santo Pinhal com 40 colaboradores iniciais. Então, quando a gente se encontrou, eu sempre notei, Zeca e Mara, que nós estamos passando por uma crise de capacitação no segmento, né, de costureiras. Então, a gente vê que é uma área que está se defasando, me preocupa bastante, né, eu que estou aí nesse segmento, porque a gente tem as costureiras, né, se aposentando naturalmente, e nós temos pouco interesse por parte dos jovens em relação a esse segmento, que é um segmento que, se a gente parar para pensar, ele é tão importante quanto a todos os segmentos existentes. Mas a costura, ela proporciona muitas possibilidades, né? Porque a gente, aqui em Espírito Santo Pinhal, a gente tem aí desde de bag até, né, enxovais de cama, temos as camisarias, entre outras possibilidades de costura, como também a própria pour coffee, né, malharia, etc. Então, a gente conhece todos, né, praticamente. Então, eu vejo que a gente precisa realmente olhar para essa área, até porque Pinhal, anos atrás, era conhecido muito assim pela parte da confecção. E hoje eu percebo que talvez essa área está um pouco deixada de lado, né? Então, a gente não está aqui para criticar, mas estamos aqui para trabalhar a solução. E eu tenho algumas alternativas que gostaria de partilhar com vocês e toda a população pinhalense. E foi por isso, Guilherme, então fala pra gente que você, né, acredita realmente no quesito olhar, Zeca, para o empreendedorismo. É por isso que você está trazendo, né, toda essa questão pro Zeca. Responde isso pra gente. Exatamente. Eu tive com ele, né, foi bem ocasional, né, e ali eu pude colocar para ele um projeto que eu já tenho, assim, uma projeção que eu já tinha comigo, de formar um centro de capacitação de costureiras, né, aqui em Espírito Santo Pinhal. E aí o Zeca, naturalmente, assim, gostou, né, do primeiro plano, e a gente começou a deixar mais forte, né, Zeca, essa ideia. Então, eu tenho, assim, uma ideia, já está pronto, inclusive apresentei o projeto para ele, e estou aqui para trazer para vocês, né, as formas e métodos que a gente pode encontrar dentro dessa nova realidade, que é importante, que a gente está vivendo hoje numa geração muito, muito rápida, né? É uma geração que consome muito rápido conteúdos, então a gente tem que trazer realmente um centro de formação com essa demanda, com essa intensidade e com essa agilidade. Então, deixa eu falar para você, eu gostei muito do projeto que você apresentou, porque o projeto que, na realidade, vem de encontro que é aquilo que a gente sempre defende. Eu defendo uma tese que a gente precisa caminhar junto. Sim. A sociedade civil e o poder público. E o projeto que você trouxe realmente tem a participação do poder público, mas também tem a participação da iniciativa privada, que no caso aqui específico do projeto que você trouxe, é a questão das confecções aqui de Pinhal. Um projeto muito interessante, um projeto que vai fazer uma revolução na questão da capacitação dos profissionais jovens que estão chegando aí, principalmente nesse ramo de costureira e outros também que podem agregar essa capacitação. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do projeto, certo? Como é que funciona? Você tem algum dado mais específico? Isso é importante para a gente debater um pouquinho aqui nesse momento. Perfeito. Então, o curso, sendo bem objetivo, é um curso que nós teremos 3 turmas, né? Das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 e das 6 às 10, tendo uma professora, né, capacitada e uma auxiliar. E nós teríamos as principais máquinas, né, de costura que nós temos, né, como as empresas, né, de Pinhal, eu as conheço,
E então a gente já consegue rastrear quais máquinas que nós teríamos que ter dentro desse curso para que atenda a demanda de Pinhal. Porque veja que eu não estou querendo fazer uma escola para o meu benefício, não. A gente quer aqui fazer para acesso a todas as empresas, inclusive vamos, né, estar em conversação com os mesmos para que eles possam estar junto com a gente, afinal de contas eles são a peça principal desse tabuleiro. Então, esse curso seria em 3 turmas e nós distribuiríamos 5 costureiras por turma. Por quê? Para que a gente possa ter mais atenção e assim a gente possa formar 15 costureiras, no mínimo, mensais. Então é um curso onde a pessoa entra sem saber ligar a máquina e ela sai operando em 7 máquinas. E quando eu falo operando, não é um curso apenas que a gente vê muitos cursos, eu não estou aqui criticando nenhum deles, cada um tem o seu método, mas eu que também costuro, né, iniciei costurando, então eu sei que é muito importante a gente começar do primeiro passo. Então a pessoa ela vai aprender a identificar as máquinas. Que é o mais simples, né? Que é o mais simples e naturalmente assim, operar na máquina primeiramente e depois vir a aprender os artigos, né? Que aí a gente pretende fazer uma parceria com as empresas para que cada empresa possa trazer para a gente qual a sua necessidade. Então, a gente imaginando isso já acontecendo, imagina que uma escola e a gente tem ali formando mensal 15 costureiras. Então, a empresa X está precisando de uma determinada colaboradora para a sua empresa. Então, ela liga nessa escola e ela, olha, eu estou precisando, né, de uma costureira com essas características. Naturalmente, nós teremos, né, todo o amparato curricular ali, né, que vamos ter essa parte técnica e naturalmente as que mais se destacarem vão estar tendo acesso, ou seja, então é uma escola que te possibilita ao emprego, que é muito importante. Então basicamente seria isso, Zé, que é uma escola com 3 turmas, uma formação 30 dias com um método bem eficaz, né? Eu falo que eu mesmo particularmente já ensinei a muitas, né? E todas estão trabalhando e fico muito feliz por isso. Então, basicamente, seria isso. E também tem a questão do olhar dos jovens, né? Como eu também comentei com você, que eu tenho particularmente uma escola EAD, são mais de 60 cursos, né, disponíveis, e eu trouxe para você também essa possibilidade de a gente trabalhar o público jovem de 16 a 21 anos, porque a gente vê que quando trata-se do primeiro emprego, cria-se uma barreira que é a questão da experiência. Então, dentro desse projeto, nós teríamos também um setor para esse público, né? Que nós teríamos ali 5 cursos para cada aluno, sendo 5 alunos cada turma também. Então, nós teríamos ali no final de um mês, 15 costureiras aptas a trabalhar em qualquer empresa de Espírito Santo Pinhal, e teremos também 15 jovens que também estariam aptos a trabalhar nos comércios pinhalenses. Basicamente seria isso. Mas esse é um outro programa, que é meu primeiro emprego. É um outro projeto. Esse seria acoplado junto à escola de formação de costureira. Porque hoje a própria prefeitura, através do Senai, ele tem um curso que chama Menor Aprendiz. Que ele tem um segmento de preparação desse menor para as empresas privadas. É lógico que a gente tem dificuldade depois da formação, se não for uma formação realmente segmentada para algum setor, você tem dificuldade de colocar o jovem aprendiz lá. Mas é uma coisa que a gente também pode envolver as empresas de Pinhal para também fazer esse curso de meu primeiro emprego voltado a especificamente aquilo que as indústrias precisam. É isso mesmo ou não? Exatamente. Eu penso que são duas extremidades, né? Nós temos as costureiras, que estamos em déficit, tem outras coisas, né? Mas também temos o público jovem, né, que também precisa escalar o primeiro emprego. E, naturalmente, quando chega um jovem que ele tem na sua grade curricular 5 cursos, né, de caráter técnico, naturalmente ele sai na frente. E também vamos pensar isso na prática, que à medida que as empresas, os comércios pinhalenses venham a conhecer esse projeto, né, que eu tenho certeza que vai dar certo,
eles naturalmente vão ligar na escola e vão ali ter a possibilidade de ter alguém, Zeca, porque eu tive a oportunidade de estar daqui a pouco, eu não sei se a Mara, que a gente poderia tocar nessa pauta, a respeito que eu tive na Unitem, inclusive, né, falei com você, que em Sorocaba, que é uma escola modelo, e tive por lá, e conversei com o diretor, e ele me deixou assim totalmente à vontade no sentido da gente trazer esse modelo, né, juntar com aquilo que eu previamente já tenho, e ali a gente vê na prática funcionando. Nós estamos falando de 1.000 alunos que são formados por mês em Sorocaba, nessa escola que é uma escola impressionante. Então, nós temos que trazer isso para Pinhal, que vai trazer o sentido da visibilidade também. Sim. Porque imagina você, empresas de confecção que estão com o olhar aqui para Pinhal, conscientes de que aqui em Espírito Santo do Pinhal tem uma escola que forma 15 costureiras mês. Sim. Então, nós estamos falando de, no final do ano, mais de 150 pessoas formadas, né? Vão sair dali preparadas para estar em qualquer empresa de confecção de Pinhal. Eu ia perguntar isso realmente para você, né? Você tem hoje uma empresa em Mojimirim, sim. Eu não sei como é que é feita a capacitação lá, e você também tem essa relação com Sorocaba lá do curso de formação, de capacitação. Conta um pouco, você acabou contando, dando uma pincelada aí, mas, por exemplo, a procura é grande. Você forma quantos alunos no mês? Mais ou menos isso, só para a gente ter uma base de como funciona lá nesses dois municípios. Hoje instalada em Mojimirim, né, uma empresa de confecção. A especialização é de uniformes industriais, né? Nós sabemos que Mojimirim, Mogi Guaçu tem muitas empresas e somos ali referências, né? E fazemos para a antiga International Paper, né, que é um dos nossos colaboradores mais fortes. E em relação a Sorocaba, é um projeto que eu estou desempenhando recentemente, porque Sorocaba e região é muito forte na costura. Então, exatamente pela falta de mão de obra aqui, que eu tive que começar a escalar por lá. Para vocês terem ideia, eu tenho um grupo no WhatsApp, são mais de 362 costureiras. Né? Inclusive, estamos abrindo agora um projeto de camisetas, onde a gente vai estar operando com mais de 40 costureiras. E hoje, atualmente, a gente tem feito jalecos farmacêuticos, né, de uma grande rede, e onde a gente tem colocado lá. Mas, como eu já te disse, eu quero e pretendo, até porque não faz sentido eu falar de uma escola de capacitação para Pinhal e eu estar com empresas fora. Isso não faz sentido para mim. Lógico. O que faz sentido para mim... Eu ia falar para você, acabou de falar que você tem a intenção de montar alguma coisa aqui com 40 colaboradores, nesse sentido, né? Exatamente. Isso é muito importante para Pinhal. E é isso que eu quero fazer. Então, sobre a escola, Zeca, na verdade, ali é uma escola já existente em Sorocaba, chamada Unitem, e tive a oportunidade de estar lá. O que é a Unitem? Unitem é o nome normal ou ela é uma abreviação de alguma coisa? É uma abreviação que eu não vou saber lembrar exatamente agora, mas eu tive a oportunidade de conhecer através... Mas é só voltado para o ramo da costura ou não? É de capacitação em geral? Capacitação em geral, são mais de 20 cursos. Eu tive lá a convite dessa pessoa que é minha parceira, que né, colabora lá comigo em Sorocaba. Tá, na minha ausência, é ela que administra lá. Então, ela fez essa ponte, eu tive a oportunidade de estar lá e foi muito bacana, porque lá é um projeto independente, né, mas que o governo acaba naturalmente dando suporte para eles, mas que vai desde costura, vai culinária, várias outras áreas, e onde ele me dispôs, né, a possibilidade da gente estar indo lá, a gente, se quiser pegar um modelo e trazer, né? Porque ela é única no Brasil. Eu fiquei surpreso, imaginei que tivesse mais. E são 1.000 alunos, né? A Sorocaba é muito grande. São 1.000 alunos que lá são capacitados e tem essa ponte onde as empresas ligam na escola. É como que fosse um pátio, vamos imaginar. Então as empresas, muitas empresas, ele contou para mim, que ao se instalar lá, naturalmente elas passam pela escola e a escola prepara os colaboradores para a empresa. Então isso é muito importante. E outra coisa que eu achei importante destacar, não é só a questão do aprendizado técnico, mas é da formação disciplinar.
Então, lá também eles trabalham muito, porque numa empresa, a gente sabe, eu posso dizer com propriedade, que nós temos as dificuldades, muitas vezes, de você conseguir colocar a mentalidade para o colaborador do quão é importante com que ele entre no horário, cumpra as regras que ali, né, toda empresa tem a sua política. Então, quando a gente trabalha esse lado também, veja que essa pessoa ela já vai filtrada para as empresas. Ela já chega ali não só com o método, não só com o aprendizado, mas com toda a formação disciplinar que as empresas necessitam. O que faz com que o colaborador, ao registrar os seus funcionários, ele não tenha essa dor de cabeça de demitir, né, de maneira curta, né? Que a gente sabe que isso é bem congestionador para o empresário. Seria basicamente isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante você tocar nessa questão da capacitação, porque esse é um grande tema que a gente tem que desenvolver na nossa cidade, porque você acabou de falar, né? Você tem uma experiência vasta em Mojimirim, Mogi Guaçu, você está pretendendo também montar a sua empresa aqui em Pinhal, montar esse curso de capacitação. Isso vem de encontro àquilo que realmente acho que é uma grande necessidade do município, Mara, Sim. que é a questão do turismo que está chegando, tem outras modalidades. Nós temos aqui a grande indústria metalúrgica também, que precisa de uma capacitação que realmente dê condição da empresa absorver um funcionário bem capacitado, bem treinado. Então, tudo isso é uma coisa que é o assunto do momento, Mara. Sim. E, inclusive, o Zeca bate muito nessa pauta, o Guilherme, até nos outros encontros e no podcast passado, em relação a isso, essa capacitação direcionada, né? É você realmente atender a demanda dos empresários que precisam. E, mediante a isso, Guilherme, até uma dúvida, até eu não sei o que o Zeca também pode opinar em relação a isso. Dentro desse curso, você também consegue observar o olhar para o empreendedorismo que gera através desse profissional que acaba aprendendo, e aí ele cria aquela vontade de repente, eu não quero também ficar designado só ali, eu quero começar a fazer alguma coisinha, eu quero sim poder fazer alguma peça, fabricar alguma coisa. Abre-se um leque, né, para que a pessoa também pense de uma forma, vamos dizer assim, informal. Né, que hoje em dia também a capacitação para, eu não sei se isso a escola também participa, muitas costureiras, antigamente tinha muito isso, né, Gui? Costureiras em casa, né, que a fábrica levava na casa, então que acaba conciliando aquela mulher que precisa trabalhar, quer trabalhar, mas que não consegue deixar a sua casa, pelos cuidados do filho, ou né, pela família. Então, é mais ou menos isso, é um conjunto, não só designado para a empresa, mas que dá para fazer esse conjunto todo, Guilherme? Com certeza dá, até porque na própria Unitem, onde eu estive lá, que eu me referi a vocês, então, para vocês terem ideia, lá são 3 andares, então você tem as salas, né, onde as pessoas, os alunos aprendem, depois você tem o Banco do Povo integrado, então assim, a pessoa entra lá sem conhecer nada e sai de lá até engenheiro. É bem interessante porque e as pessoas que têm essa aptidão para ser empreendedor, e isso a gente está vendo no Brasil, né, cresceu muito, então a pessoa sai de lá, de repente ela tem esse feeling, e aí ela passa no Banco do Povo, já faz o seu financiamento e já começa o seu negócio com instrução. Então, naturalmente, isso nós conseguimos também fazer isso, né, de maneira... que acaba acontecendo? Assistencial, porque você vai notando, né, que a pessoa, assim, dentro da formação, você vai ver que alguns alunos realmente vão, às vezes, ter essa aptidão para o lado do empreendedorismo, e a gente pode, em parceria Banco do Povo, né, que a gente tem, né, acho que a gente tem que criar vários links, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, dentro desse curso, a gente com certeza vai ter essa possibilidade também. Então, Guilherme, você acabou de falando aí nós acabamos de falando de empreendedorismo, nós falamos de capacitação, mas tem uma coisa que é muito importante falar, porque quando a gente fala em educação, saúde, próprio emprego, a gente fala de humanização. Sim. Então, por exemplo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque tudo que a gente vai fazer hoje, a relação
humana tem que ser muito próxima e a gente tem que ter um relacionamento muito bom. Isso alguma parte do curso trata disso, ajuda, ou o próprio encaminhamento, a metodologia do curso, ele já traciona para isso? Aí você tocou numa palavra que eu tenho usado muito, né, constantemente, que é a questão da humanização. Eu acho que o mundo ele está precisando muito, né, particularmente falando. Todas as pessoas que trabalharam e trabalham comigo sabem da nossa conduta e eu procuro assim tratar os meus colaboradores dessa forma. E com certeza, Zeca, a gente tem esse lado, né, que a gente trabalha bastante. Num Brasil que está tão polarizado, nunca foi tão importante a humanização. A gente entender que o ser humano está acima de qualquer ideologia. Então isso é muito importante, a gente saber que acima de qualquer diferença nós precisamos dar as mãos, né, porque já está muito difícil. Então a gente tem esse olhar para isso e com certeza o curso, dentro da própria metodologia, ele vai trabalhar isso. Por que eu te falo? Porque quando a gente pega uma pessoa que não tem essa habilidade de nem reconhecer uma máquina e a gente vai ter uma atenção, por isso que o curso é voltado apenas para 5 alunos por turma, realmente por quê? Porque a gente quer estar perto, próximo dessas pessoas. Isso é muito importante. A gente não quer abrir um curso, por exemplo, só assim, olha, a gente abriu 40 vagas e a gente está fazendo um curso. E aí, depois essas pessoas passam pelo curso sem ao menos aprender e, naturalmente, fica assim, poxa, eu fiz o curso, mas não aprendi. É uma frustração muito grande e a gente não quer isso. A gente quer que as 15 pessoas saiam dali. Realmente, sabe, olha, eu aprendi e estou feliz pelo aquilo que aprendi. E vale destacar que em Sorocaba eu tive a oportunidade de estar na associação, que também é uma associação voluntária, né, assistida pelo governo também, que lá eles fazem essa metodologia com pessoas que, de repente, como a Mara comentou, de costureiras que não possam estar em posto de trabalho devido ao horário e devido a outras coisas, mas que tem um período do dia onde que elas podem estar, né, aprendendo mesmo trabalhando. E aí eu estive lá, inclusive eles estão trabalhando para mim, né? E são pessoas que ficam na parte da tarde, né? Deixam os seus filhos ali e vão na parte da tarde, que é as horas que eles têm, e trabalham nessa associação. Então trabalham em conjunto e depois eles dividem, né, as receitas que ali eles conseguem. Então eu achei muito bacana isso, e o que mais destacou foi que uma das pessoas lá disse o seguinte, que, olha, hoje eu venho na associação nem tanto por trabalho, mas porque realmente fez a diferença na minha vida. Uma distração, né? Ela acaba tendo, então isso é muito bacana. Isso é muito legal, muito importante. E entra o que o Zeca falou, a humanização, porque muitas vezes as mulheres querem fazer alguma coisa, até por um resgate da autoestima, até por uma questão também de se sentirem, né, válidas no sentido profissional, e aí tem essa oportunidade. A Unitem, né, que a gente estava falando sobre o significado, é Universidade do Trabalho e Empreendedorismo e Negócios. De empreendedorismos e negócios. Olha que legal. Então, tivemos repete para nós aí. Universidade Unitem, Universidade do Trabalho e Empreendedorismo e Negócios. Então as duas coisas juntas, né, Mara? Exatamente. É o que nós estamos conversando aqui. Até inclusive quero mandar um abraço pro Ricardo, né, que estive lá, então me recepcionou muito bem e deixou as portas abertas para Espírito Santo Peão. Ele falou, olha, vocês estão a porta aberta para vir aqui e a gente está disposto, se possível, até ir lá e ajudar vocês. Isso é muito importante para todos nós. E você trazer, né, isso para o Zeca, já que o intuito do Pod Zeca, né, Zeca, é a gente ouvir realmente a população. O Zeca criou esse formato para que, Guilherme, ele possa conhecer as ideias realmente, né, de profissionais tão capacitados como você e reportar também a influência, né, que ele tem, que a gente sabe pelo tempo que passou e por tudo que já fez por Pinhal. Então, assim, é muito importante. Então, assim, a gente também quer que você deixe para a gente essa sua visão, né, de futuro, o que você espera e o que você gostaria também que o Zeca reportasse em relação a isso para você.
Eu inclusive estou aqui, todos que me conhecem de perto sabem da minha relação nessas questões. E o Zeca, primeiro que realmente foi a nossa troca assim, de conversas, foi muito importante porque eu consegui notar isso em você. Eu notei que você está preocupado, sabe, de chegar nesse ponto da humanização, essa aproximação, né, com a população, acho que é fundamental. Falando agora como um cidadão pinhalense, talvez representando a muitos, eu vou deixar aqui para você assim, pontos que eu imagino que a população pinhalense espera. Porque eu morei em São João da Boa Vista há 14 anos, né, estou em Pinhal novamente há 6 meses, e eu me lembro quando lá em São João estava, a gente sabe, uma cidade bem desenvolvida, uma coisa eu sentia falta, né? E eu amo a cidade de São João da Boa Vista, me considero um conterrâneo de lá, mas eu sentia falta dessa, porque o povo pinhalense é mais hospitaleiro, é mais assim, sabe? É lógico, uma cidade mais pequena, a tendência é que todos se conheçam. Mas, Zeca, eu vejo que Espírito Santo do Pinhal, as pessoas muitas vezes não acreditam na potencialidade que nós temos aqui. É verdade. Eu acho que nós temos que explorar isso daí. Principalmente para o jovem empreendedor, né? Perfeitamente. E eu estou vendo, dentro daquilo que nós conversamos, que você está afim de explorar isso. E foi isso que me chamou a atenção, é por isso que aqui estou. E eu queria agora, de cidadão, né, para, né, uma pessoa tão, assim, que tem grande experiência, né, no sentido de governabilidade, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você imagina assim, de Espírito Santo do Pinhal, em 4, 5 anos, o que realmente a gente pode mudar essa imagem que hoje Pinhal tem, de que às vezes eu escuto e realmente a gente fica triste, porque as pessoas às vezes falam assim, aqui a gente faz as coisas e não dá nada, né? O que a gente pode fazer para que a gente possa realmente plantar as coisas aqui e as coisas começarem a dar fruto, de tal forma que daqui a pouco as pessoas de fora estejam vindo aqui para Pinhal? Então, veja bem, Guilherme, nós temos 2 momentos em Pinhal, né? A gente tem que... Você falou para mim assim, o que você pode vislumbrar para 4, 5 anos? Eu acho que qualquer pessoa que for fazer uma gestão pública, ele precisa de 8 a 12 anos para gerar frutos. Então, eu acredito muito na parceria. Por exemplo, o que acontece? Se você caminhar junto com a sociedade civil, como é seu caso, eu te conheci há pouco tempo. Eu vi em você uma forma de querer ajudar, não estou falando assim ajudar o Zé Cabé, não, ajudar a administração pública, porque o seu projeto é tão bom que ele vai ser implementado em Pinhal, independente de qualquer situação política. Então eu fico muito feliz em conhecer gente que quer o bem da cidade. Eu defendo muito uma tese. Se o poder público não andar junto com os empresários e a sociedade civil, dificilmente a gente vai chegar a algum lugar. Eu acho que tem que ter sempre parcerias, e parcerias boas. Uma andorinha só não faz verão. Então nós precisamos de vocês, como vocês precisam da gente. Então é a sua proposta de trabalho. Você veio com uma proposta e falou, Zé, eu tenho um projeto em que está envolvido aí a administração pública e o privado. Vai dar certo? Com certeza. Você vai formar gente? Com certeza. Você vai fazer que muita gente daí vira empreendedor? Com certeza. E é assim que a gente vai trabalhar. Você tem que preparar a cidade para as coisas que estão chegando. Nós temos também aí, a gente está falando capacitação do setor de confecções. Nós temos que estar preparados da mesma forma, capacitação para o setor metalúrgico. Teremos que estar preparados para o setor novo que está chegando, que tem um investimento muito grande na cidade, que é o turismo. Então, quando você fala assim, eu tenho que preparar a gente para o turismo, tem que preparar porque nós vamos ter rede hoteleira, vamos ter uma série de coisas aqui, mas você não pode largar o outro. Perfeitamente. Você tem que, por exemplo, nós temos que preparar e capacitar o setor de serviços, o setor comercial, o comércio, porque é o seguinte, uma coisa tem que integrar a outra. Se você conseguir
integrar tudo isso, eu acho que nós vamos ter um grande sucesso nos próximos 8 anos. É isso que nós queremos. Nós queremos integrar a sociedade civil, é isso que o poder público, e fazer com que a gente tenha sucesso aí no desenvolvimento e no crescimento de Espírito Santo do Pinhal. Essa é uma proposta que todos nós queremos, né, Mara? Sim. Que eu acho que o pinhalense quer. Nós temos que sair. Por que São João da Boa Vista cresceu? É trabalho conjunto. É isso que Pinhal precisa. Nessa linha, envolver todo mundo. Esse olhar, né? Tem que ter um olhar. E outras, nós acabamos de falar aqui, você falou muito bem, da questão da humanização. Em todo segmento que a gente trabalha, se não tiver humanização, as coisas não dão certo. Questão da saúde, questão da educação, questão da profissionalização, questão do empreendedorismo, questão da capacitação, questão social, que é uma questão muito crucial. Você realmente precisa de gente que tem um olhar humanístico para o cidadão. É isso que faz a diferença para que a cidade cresça e desenvolva. Eu também acredito e fico feliz, né? Eu acho que representando aqui, talvez, uma grande parte, né, da população piaulense, porque a gente sabe que as decisões que a gente toma, elas repercutem e influenciam nossas vidas, né? Então, Espírito Santo do Pinhal, eu que fiquei, né, 10 anos, né, fora daqui, então, naturalmente, a gente olha de um outro olhar, né? Porque é diferente quando a gente está dentro. Então, quando eu tive a oportunidade de estar numa cidade mais desenvolvida, né? Mas não mais melhor, porque todas as cidades, elas têm as suas importâncias e as suas qualidades. Mas eu ao voltar para cá, eu voltei com esse desejo, sabe? O desejo de, assim, por que nós não podemos transformar Espírito Santo do Pinhal numa cidade, sabe, assim, referencial? Que ela é em muitos pontos, mas nós precisamos, como você disse, fazer essa roda ficar equilibrada. Nós precisamos equilibrar esses pontos e é possível, desde que nós, né, cidadãos, e vocês do poder público, se deem as mãos, né? E esse é o grande objetivo. Então é por isso que eu fico feliz aí com a sua ideologia. Nessa situação, você tem uma coisa que muita gente na rua me pergunta, né? Fala assim, olha, pô, como é que a gente segura aqui o jovem se forma aqui, às vezes faz faculdade na Unipinhal e precisa ir embora para ter um emprego. E realmente nós temos um êxodo de gente aqui, muita gente vai para fora porque aqui não é emprego. Mas tudo isso, veja bem, quando o cara se forma numa universidade, ele adquire o conhecimento, que é diferente da prática. Uhum. Então a prática você adquire no dia a dia. Eu me lembro do meu primeiro emprego. Eu cheguei lá e falei, mas o que eu vou fazer aqui? Eu sabia datilografar naquela época, porque era datilografia naquela época. Era o computador da época. Aí daí a pessoa foi me ensinando, pega esse processo, vai datilografando, e no fim de 3, 4 meses você sabia fazer tudo que precisava fazer. Nem olhava mais. Nem olhava mais. Então tudo isso é a experiência. Eu acredito muito o seguinte, para você reter o jovem aqui, é lógico que precisa do emprego. E do emprego melhor qualificado, um pouco melhor remunerado. É isso que é o projeto, é isso que é a proposta de capacitação. Perfeito. Quando você está preparado para o emprego, o cara vai te contratar com um salário melhor. Então é isso que nós defendemos. Por exemplo, a qualificação, a capacitação está sempre em primeiro lugar. Nós falamos aqui de confecção, mas ela serve para tudo. Ela pode servir como modelo, né, para a gente ampliar. Porque... né? Eu falo da confecção porque estou inserido dentro desse segmento. Mas é uma roda gigante que, como cidadão, geral, eu fico pensando que, veja, se você forma as pessoas têm a oportunidade do emprego gera-se as receitas. E outra coisa que eu queria, né, entrar aqui com vocês, seria a área da cultura, do qual também estou inserido, né, também. Que eu acho um tema importante, Zeca. Você é músico, né, Guilherme? Sim, a gente tem, né? Trabalho com música também, já tem um tempo, gosto muito. Mas é hobby ou é profissão também? Hoje a gente leva como profissão, né? A gente leva como profissão, acho que tudo quando a gente ganha, né? Já vira um trabalho. Lógico que a gente começa sempre, né, pelo desejo ali de brincar. Sim. E a coisa ficou séria.
Inclusive, ontem eu fiz uma composição, em 15 minutos, né? Então, a gente também escreve algumas letras, né? Grupo Novidade, o pessoal conhece bastante. Mas a parte da cultura, eu acho que ela é muito fundamental, e eu até queria dirigir isso para você, Zeca, porque Espírito Santo do Pinhal, eu vejo que tem uma certa carência na parte da cultura. E é uma área que eu também estou inserido, né, pela música, mas também, por também não sou tão jovem assim, mas também não sou, né, tão velho assim, a gente vê o quê? Eu que estive em São João, então quando você sai no sábado, no final de semana em São João, você vê muitas opções. E eu vejo muitas pessoas de Pinhal saindo daqui, por às vezes não ter, né, essa possibilidade. Então acho que é uma área também a ser trabalhada, não só porque também estou inserido, mas que eu vejo que toda a cidade tem a sua parte cultural que precisa ser explorada. A cultura, ela também alavanca outras coisas. E eu queria saber de você, se você tem algum plano no quesito cultural. Agora eu estou aqui também, mais uma vez, como cidadão, tá? Por sinal, a gente vai ter, né? Vamos ter em outros podcasts alguns convidados que a gente quer trazer também a população. E também já quero deixar, Zeca, aqui um recado seguinte, para o jovem empreendedor que está vendo o podcast, que tem essa intenção de trazer essas dúvidas, os questionamentos e as ideias, é só entrar em contato com o podcast do Zeca, tá? O Zeca vai ter o maior prazer, assim como recebeu o Guilherme também. E tem muito essas pautas, né? Mas eu vou acabar concordando com o seguinte, Guilherme, você voltou, né, para Pinhal com essa garra, né, de fazer acontecer, porque eu acredito que quando você trouxe tudo isso para o Zeca, sem sombra de dúvidas, é porque você sabe que ele vai ter esse olhar para tudo isso, né? E vamos, assim, juntos poder fazer essa corrente. Então, posso dizer, né? Talvez é o que eu estou sentindo aqui, que você trouxe, veio para ficar em Pinhal. E pode, né, Zeca? Pode, é essa lógico. proposta que ele trouxe acontecer. Pode sim. Pode acontecer, pode ter outras ideias, implementações, mesmo porque a gente sabe que o Zeca vem dessa área há tanto tempo, né, há tantos anos, não só quando esteve na política, na prefeitura, mas em outros tempos também. Então, tenho certeza que pode, Zeca. Eu conheci o projeto do Guilherme, e é um projeto muito bom. E pode sim. Pode, né? Pode, Zeca. Pode, Zeca. Pode. E aí, ó, eu costumo dizer assim, né, Zeca? A conversa, quando tá boa, Guilherme, a gente não vê o tempo passar. Eu nem vi passar? Pois é. Já acabou? Não, ainda não. Ele ainda vai responder para você em relação à cultura. Tá muito boa a conversa mesmo. Mas eu só quis fazer esse adendo, porque eu acho importante para os outros, né? Empreendedores que estão também nessa linha e que tiveram um exemplo. Então, vamos perguntar para o Zeca em relação à cultura, a pergunta que ele fez. Então, veja bem, eu sou de uma época, por exemplo, eu nasci em Pinhal em 1950. E eu vivi toda a época áurea de Pinhal, carnaval de Pinhal. Pinhal era referência de carnaval no estado de São Paulo. Muita gente aqui em Pinhal no carnaval, mas todos os hotéis lotados, muita gente de fora. Carnaval, nós tivemos uma festa do café. Tem uma coisa que foi criada agora há pouco tempo, que é a feira gastronômica. Pinhal tem que ter eventos que movimente a cidade, que segura o jovem aqui. Você falou uma coisa que é reclamação de muita gente, eu já vi muita reclamação. O jovem precisa pegar a estrada à noite. Perfeitamente. Então, por exemplo, ir pegar a estrada à noite, todo mundo sabe que você vai num evento, você toma uma cervejinha e tal, e no fim a volta ela se torna perigosa. Então, nós temos que manter o jovem aqui. Isso é muito importante. Eu acho que nós temos grandes equipamentos culturais. Nós temos o Teatro Avenida, temos a estação ferroviária, temos o bar do clube, temos coisa que a gente tem. E aquilo volta para aquilo que a gente está conversando agora, que é a capacitação. Aqui não é capacitação, mas aqui é você envolver a sociedade civil novamente, a iniciativa privada, para a gente fazer coisa juntos. Porque quando a gente faz coisa junto, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então nós queremos envolver, fazer grandes eventos aqui,
ter muito mais coisa aqui na cidade para a gente poder segurar as pessoas. Eu acho que nós temos que voltar com o entretenimento que a gente sempre teve, tipo carnaval, tipo festa do café. Eu acho que nós tivemos grandes coisas aqui em Pinhal que foram acabando ao longo do tempo. Nós tivemos aqui o rodeio. Sim. O rodeio eu não sei se pode mais, porque me lembro que na época nossa houve uma proibição Sim. por intermédio judicial. Então, a gente precisa levantar isso, não sei como é que está, mas tem a possibilidade da gente fazer. O vinho está chegando, por que não fazer uma festa do vinho aqui, alguma coisa, junto com o café? Então, eu acho que tem coisa que você precisa voltar a ter na cidade. Inclusive, Zeca, se vocês me permitem, mais uma vez, assim, com um olhar de fora, eu vejo que aos domingos, né, Espírito Santo Pinhal, ele fica um pouco... Parece que está todo mundo dormindo. Eu ia falar disso. E as feiras, por sinal, né, a gente vê muito sucesso. Tá? Eu praticamente sou um frequentador, gosto muito e converso ali com vários, né, comerciantes que ali estão e muitos me falam, seria legal trazer isso para o domingo, né? Então você veja que em Pinhal nós temos o ritual, né, da feira de manhã, nós temos o esporte, né, também, que acontece muito nos domingos de manhã, mas por que não fazer uma feira talvez igual a feira gastronômica ou a mesma feira gastronômica ou talvez uma outra, mas com essa capacidade de trazer, como por exemplo Águas da Prata, que eu também frequento bastante aos domingos, onde você tem exposição dos produtos de Pinhal, onde você tem o entretenimento através de bandas regionais, eu inclusive tenho uma, né, e tenho grandes amigos que têm, e às vezes não tem um espaço para mostrar né, as suas habilidades, os seus dons, bem como a gente criar o entretenimento para as nossas crianças também, que a gente tem que pensar nesse olhar, né, parcerias aí com o pessoal, né, de brinquedos, etc. Então, eu fico imaginando aos domingos, se a gente consegue provocar uma coisa dessa, eu acho que a gente ia... sei não, hein? Pode, Zeca, uma coisa dessa? Nós vamos incorporar aqui nos nossos trabalhos essa questão. Eu acho que Pinhal... o domingo à tarde realmente é uma questão muito triste em Pinhal. Né? Sim. E eu acho que uma coisa voltada para começar logo depois do almoço, um pouco à noite. Então, eu acho que essa proposta sua é muito interessante, certo? Sei lá, vamos levar em consideração aí na... E mais uma vez aquilo que você falou, né? A gente dar as mãos, né, com o poder público e né, juntamente com a população, porque, no caso público, ceder o espaço, trazer ali o suporte e as pessoas trazerem os seus produtos, as suas exposições. Eu não consigo ver obstáculo para isso. Eu acho que realmente, às vezes, falta... pode, Zeca. Falta vontade. Então, eu acho que não à toa eu realmente gostei das suas ideias, acho que vem muito de frente com aquilo que eu também tô aqui de volta há 6 meses, e é por isso que, assim, eu tô contigo nessa e quero muito que não só fique aqui no Pode Zeca, porque irei lhe cobrar, né? Irei lhe cobrar positivamente, para que a gente faça isso. Como você disse, eu achei importante quando você falou aqui do projeto, que a gente está fazendo um projeto do Zeca, o Guilherme está trazendo um projeto para o Zeca. É um projeto realmente voltado para Espírito Santo do Pinhal. Uma ideia para a população. É uma ideia que para que isso fique é mais permanente. Importante que tudo. Entendeu? E eu fico feliz de você ter esse pensamento, porque a gente precisa de pessoas assim. A gente não pode fazer negócios por negócios. Nós temos que fazer negócios com propósitos, porque os propósitos costumam durar para sempre. É isso aí. Né? E o intuito do Pode Zeca é esse, né? A gente já vai caminhando para o final. Eu acredito que foi um bate-papo muito interessante, né, Zeca, para a população. O Zeca vai deixar as considerações finais e antes eu quero agradecer você, Guilherme, pela sua proposta, justamente por você ter essa visão de acreditar realmente no Pode Zeca, né? Não é à toa que ele está aqui e o podcast foi criado para isso, para a população ouvir.
Vamos pedir para a população também ficar antenada aí durante toda a semana, porque vai ter muitos convidados, você também pode participar, é só entrar em contato com a gente. O Zeca está totalmente disponível para levar para você da melhor forma, com a melhor clareza. E outra coisa que o Zeca tem muito, Guilherme, e é a pauta também do que a gente fala, e ele fala muito, a humanização, a afetividade, né? É você olhar para um negócio, é você olhar para uma pessoa com um olhar diferente. Então, vamos caminhando para o final. Muito obrigado mais uma vez. O Zeca vai fazer as considerações finais. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Zeca. Por falar em humanização, eu queria fazer uma correção aqui do programa passado, porque eu falei de toda a minha família, falei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e acabei não falando da minha esposa e dos meus filhos. Pois então, além de eles serem os alicerces na minha vida, queria mandar um grande beijo a Lu, a Adriana, Alexandre, o Denis, meus netos, o Lucas, o Matheus, o Juan. Então, são gente que a família é alicerce de tudo na vida, né? Sim. E a gente eu costumo dizer, primeiro lugar é Deus, segundo é família e terceiro é os amigos. E eu fico muito feliz, Guilherme, de você estar aqui hoje. Eu acho que quando a gente cria um programa como o Pod Zeca, aqui vem gente trazer propostas, como você próprio disse, para a cidade. Não é para um, para outro, sabe? Essas são coisas que tem que estar registrado em algum lugar. E eu fiquei muito feliz de partir de você, um jovem de 36 anos, que traz aqui uma proposta que é inovadora, que é uma proposta que pensa nas pessoas quando a gente fala em humanização e que pode gerar bastante emprego. Então, fico muito feliz de você estar aqui hoje, agradeço muito a sua presença e aqui o Pod Zeca está sempre aberto para quando você quiser vir. Nosso muito obrigado. Eu agradeço o convite, foi um grande prazer estar aqui e é por isso que eu realmente estou fechado com você nesse sentido pela humanização. É uma coisa que realmente eu procuro fazer laços com as pessoas, não por negócio ou por qualquer outra coisa, mas a gente precisa ter algo a mais. Eu acho que o mundo precisa muito disso. Então, eu agradeço a Mara, agradeço aqui Zeca Bene e a todos que estão assistindo, né? Que a gente possa, como vocês disseram, aqui é só um projeto de muitos que a população piauiense pode trazer. Tá ok? E é isso. Então, curtam, compartilhem o Pod Zeca, participem. Semana que vem tem mais. Até logo. Até logo.